Adriana Araújo apresenta Pra Você Mulher. Assuntos como saúde e beleza, empreender, autoconhecimento são essenciais para o dia a dia. Pra Você Mulher, com Adriana Araújo, Croma TV, sempre perto de você. Sejam todos bem-vindos ao programa Pra Você Mulher, aqui na Croma TV. Hoje teremos muitas novidades e cada entrevista uma melhor do que a outra. Voltamos já, vai ser um breve intervalo, ó, falar de Deus. Hoje a dica é para você que sofre de picada, de queimadura, que tem varizes, varicoses e muito mais. Quer fazer aquela massagem relaxante no final do dia? Olha a dica. Óleo Renovite da Jean Rosé. Ele contém semente de uva, ele tem cânfora, tem castanha da Índia, extrato de mamona e muito mais. É um produto que já existe há 27 anos no mercado. Tenha sempre à mão um óleo que vai te auxiliar em muitas coisas. Quer saber mais? Acesse aqui o WhatsApp, que você vai ter muito mais informações. Voltamos, não falei que ia ser um estalar de dedos? Agora a gente vai falar dela. Ela é graduada em Letras, Português e Espanhol. Pós-graduada em Ensino de Espanhol para Brasileiros. Editora de livros didáticos de português, redação e espanhol, há cerca de 20 anos. Mãe de Miguel, de 10 anos, e Manuela, de 5 anos. Os desafios da maternidade estimularam o autoconhecimento. Roda a vinheta. Vem pra cá, Daiane Silva. Oi, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Obrigada, viu, por você ter vindo, que eu sei que a sua agenda é bem cheia, bem abarrofada, e você veio nos prestigiar aqui com o seu conhecimento, com a sua história. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Adriana. De nada. Como você falou aqui, né, que eu já dei um script aqui pro pessoal, você pós-graduada, né, em letras. Como é que começou? O porquê dessa graduação? Abrilhantou na sua vida sobre isso? Bom, eu gostava de ler, né, quando eu era mais nova, na escola. Sempre gostei mais das matérias de humanas do que das matérias de exatas. E aí sempre gostei muito de idiomas também. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer a faculdade, eu fui atrás de uma faculdade que eu pudesse estudar, que eu pudesse ler, que eu pudesse aprender e ensinar também outro idioma. E aí eu fiz a graduação em Letras Espanhol. Há quanto tempo? Olha, Adriana, vou revelar a idade aqui, hein? Olha, Adriana, há 24 anos atrás eu comecei a minha graduação. Já tem um tempinho já. Mas conseguiu viajar com essa? Sim, eu fiz um curso na Espanha, trabalhei já no Equador e já há mais de 20 anos editando livros didáticos, né, livros escolares, livros para crianças de Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Nossa, gente. Olha, eu fico só pensando. Tem que ter muita criatividade. Tem que ter. A gente ajuda bastante os autores, né? A gente é uma parceria interessante. Que legal. Mas aí o foco é mais infantil? Ou é qualquer... Não, é qualquer segmento. Depende do... eu trabalho para uma empresa que faz todos os segmentos, né? Então, dependendo do segmento que a gente tem naquele ano para trabalhar, a gente trabalha para Fundamental 1, Fundamental 2 ou Ensino Médio. A gente só não faz para faculdade. Entendi. Mas aí é a parte do inglês, espanhol? No momento, eu estou trabalhando com redação e língua portuguesa. Né? Já trabalhei bastante com espanhol também, mas no momento é redação e língua portuguesa. É o que a gente precisa, né? Porque o brasileiro, infelizmente, né, na década de 80... Porque quando eu era criança lá em Barbacena, a gente tinha um estudo mais perfeito, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, eu vejo que as crianças hoje em dia... Elas estão meio assim, lápis, até por causa da tecnologia, largou um pouquinho de mão, até na parte da escrita você vê que tem muito erro de português. E quando a gente era criança, a gente era mais corrigido, mais certinho. Eu tinha uma amiga minha, morria de rir. Ela era excelente em redação. Só que ela, naquela época,
ela já abreviava tudo. Eu falei, você não tira 10 porque você abrevia. Eu falei, ela já estava no mundo de hoje há 300 mil anos atrás, que a gente abafa o caso. É que o mundo era mais analógico, agora está mais digital, né? Não é? Aí a velocidade faz com que as crianças, os adultos escrevam mais rápido, escrevam mais abreviado, e aí a gente acaba esquecendo um pouco da língua portuguesa, né? Das regras, enfim. Mas, né, como a gente já falei, você é mãe, né, de um menino de 10 anos, de 5. Miguel de 10 e Manuela de 5. E essa transformação, depois de muito tempo se dedicando aos outros, à sua profissão, como foi se tornar mãe, né? O que te trouxe de renovação? Porque tem muitas mães, né, aqui no programa que estão falando assim, gente, será que eu vou ter filho? Não vou ter? Será que eu vou conseguir administrar minha profissão? Fala um pouquinho, pessoal. Eu costumo dizer que a vida era uma antes de ser mãe e outra depois, né? Eu fui mãe já com 34 para 35 anos, não fui mãe muito nova, já um pouquinho mais tarde. Aproveitou bem a profissão? Aproveitei bem, já estava com uma carreira mais ou menos consolidada, já tinha viajado um pouco, e aí me casei por volta dos 30 e tive o Miguel com 34 para 35 anos. Certo. E era uma vida antes e outra depois, porque as prioridades mudam, porque a gente quer ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor, para educar melhor, né? E aí eu sempre costumo comparar a maternidade com o tsunami, né? Eu brinco... Eu gostei desse termo. Eu brinco e digo que ela vem derrubando tudo, tirando tudo do lugar, vem que nem uma onda. Quando aquela onda passa, aquele primeiro momento passa, geralmente o primeiro ano do bebê, né? Sim, aí a gente... É muita novidade, muita coisa. No ouvido. Muita gente no ouvido, a gente inexperiente. Aí a gente é hora de colocar as coisas no lugar, né? E aí, nessa busca que eu fui buscar mais autoconhecimento mesmo, entender quem eu era para poder passar os meus valores para ele, entender o que ele era. O puerpério é devastador, né? O puerpério é logo depois do parto, aquele momento cheio de hormônios, com leite, com tudo. E aí é um momento que a gente se retrai um pouco, é um momento que às vezes tem mães que têm a depressão pós-parto. Muita gente acha que é besteira. Muita gente acha que é besteira, né? Muita gente acha que é besteira, mas é realmente uma guerra de hormônios dentro da gente, é um bebê para a gente cuidar, é uma casa para cuidar, é um casamento, são as relações familiares que continuam. Certo. E aí eu fui buscar o autoconhecimento a partir desse momento. Então foi devido a essa turbulência, esse tsunami, aprendo, meninas. Aprende tsunami. Essa mais um eu vivo aprendendo. Ainda bem, né? A gente aprende sempre. Graças Tem que estar a Deus. aberto. A vida é um eterno aprendizado. Presta atenção, que agora o papo vai esquentar. Porque, olha, você vê, já aprendi a palavra que é tsunami, que eu nunca tinha pensado nisso, e realmente, vocês que é mães aí, imagina, né? Imagina que é aquela que tem um filho um atrás do outro. Aí o que tem pior que tsunami? Eu queria saber. Não, mas tem um lado bom do tsunami, porque quando ele vai embora, a gente põe tudo em ordem. Não é? Verdade. A hora que passa aquela onda, a gente vai ajustando as coisas, pondo as coisas no lugar, vai vendo que às vezes tinha coisa que era para ir embora mesmo, né? Sim. Às vezes alguns sentimentos, alguns comportamentos vai embora junto com a onda que veio. Vai embora com aquela água suja que veio. E vai ficando as coisas boas. E aí, com essa turbulência toda, você procurou alguma ajuda? Foi atrás, geralmente a gente vai atrás da mãe, né? Mas acho que as mães da gente, na época, não tinham tanto conhecimento. E a gente já está numa era digital. É verdade. Muito rápido. Muito rápido. Né? E aí, o que aconteceu? Você procurou algo para se estabilizar, até para depois ter a Manuela, né? Eu acho que no primeiro momento, assim, sozinha, em casa, eu tinha ajuda de uma pessoa todas as manhãs, né, no primeiro momento. Minha mãe trabalhava fora, minhas irmãs trabalhavam fora, me ajudavam muito também, mas me ajudavam mais à noite e nos finais de semana. Certo. Durante o dia, eu tinha uma pessoa que me ajudava na parte da manhã e depois ficava eu e o bebê em casa, eu e o Miguel em casa. Então, o que era mais plausível, o que eu conseguia fazer para buscar ajuda, eram os blogs de mãe. Os vídeos de mãe, as experiências, e tinha um que eu me identifiquei bastante, que eu via bastante, que se chama Mamatraca. Nome interessante.
porque não basta ler, a gente tem que falar. E ali a gente via vídeos de mães falando, né? Desde uma coisa super simples, que era a troca de uma fralda, até coisas mais complexas, como depressão pós-parto, por exemplo. Então, nesses blogs, a gente conseguia compartilhar as experiências, né? Certo. Ouvir outras mães. E ali eu fui aprendendo termos como maternagem, né? Que era uma maternidade mais focada na mãe e no bebê, menos focada nas coisas de fora. Eu fui vendo questões internas que muitas vezes aquela ansiedade do bebê, aquele choro do bebê, muitas vezes é ele captando a nossa ansiedade, captando o nosso estresse. Então, tudo isso aí eu fui me conhecendo e vendo, bom, se eu estou muito agitado, o bebê fica muito agitado também. Então, eu fui me conhecendo e vendo que o que eu sentia, o que eu fazia, afetava muito nele. E aí foi só o começo. Aí, a partir daí, eu quis me conhecer mesmo. Foi um mergulho para entender quem eu era, de onde eu estava vindo, para onde eu queria ir, porque o que eu me tornaria, provavelmente seria o que ele se tornaria. Ou muito do que ele se tornaria, né? É verdade. Eu tô aprendendo aqui, não sei você, mas eu tô aprendendo muito. Com o blog, porque a gente às vezes não para analisar. Segundo, né, dessa turbulência toda, você falou outra coisa que agora me deu branco, mas você falou tanta coisa legal. Gente, presta atenção. A hora que vocês vão rever essa entrevista, vocês vão aprender muito do sentimento que a gente está ansioso, a gente acaba passando para o filho. Isso eu nunca tinha parado para pensar. Pois é. A gente não tem essa consciência. Não é verdade? E se a gente também está muito desesperado, muito desconexo com o que a gente está sentindo, o bebê sente, porque num primeiro momento o bebê, ele é você, ele é uma extensão de você. Verdade. Ele está no seu peito, ele está no seu colo, tem coisas que outras pessoas podem fazer, né? Mas amamentar, por exemplo, não. Não. Trocar uma fralda até dá. Até dá um banho, dá, né? Mas filho quando chora, quer quem? A mãe. Né? Então, no primeiro momento, ele é muito a mãe. Então, a gente tem que ter tudo o que a gente sente, o que a gente come influencia, né? Porque o que a gente come passa para o leite, passa para ele, e às vezes faz mal, às vezes faz bem. E eu comecei a observar essas coisas. O que eu como que para ele não cai bem, por exemplo, né? O que eu sinto, o que eu estou pondo para dentro de mim. E isso não só com a alimentação, não só com a comida, com sentimentos também, né? O que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo. Então, tinha certos tipos de música que acalmava, tinha certos horários que eu percebia que ele ficava muito agitado. Eu comecei a ver que era sempre no mesmo horário, porque eu estava muito agitada, porque ia chegando o final do dia, ia começando a noite, eu já começava a me estressar, porque ia começar toda a rotina da noite, de dar banho, de pôr para dormir, de amamentar. Não tem consciência. A gente está tão cansado, vira no Exatamente. automático. Exatamente. E aí depois fala assim, não sei por que está estressado. Então. Exatamente. Eu começava a perceber que ia dando 5, 6 horas todos os dias, ele ficava muito agitado. Além do blog, você fez algo assim, procurou um psicólogo, sei lá, do gênero? Já, mas aí, o psicólogo eu fiz terapia também, mas já foi um pouquinho depois. Foi quando eu já tinha voltado a trabalhar. E aí, no ano que meu filho nasceu, meu filho nasceu em abril, em novembro eu perdi meu pai, que era muito presente, que estava sempre em casa, que ia sempre comigo levar ele para tomar as vacinas. Então, eu estava com um bebê pequeno e fui indo. Fui trabalhar, fui cuidar do bebê, e aí, no ano seguinte, bateu. Né? Que você fica naquela roda viva, um bebê pequeno, perdi meu pai, aí o trabalho insano. Chão, né? Não, trabalho insano. O meu trabalho é 8, 9 horas por dia, às vezes 10. E aí bateu. Aí eu tive um esgotamento que antigamente se chamava estafa, né? Tive um esgotamento, precisei me afastar do trabalho, precisei me afastar das minhas atividades. E aí a psicoterapia foi chave, porque tudo aquilo que eu já tinha visto na teoria e vendo outras mães, eu fui compartilhando com a psicóloga e ela pontuando as coisas, né? Então eu acho que a terapia, a psicoterapia, eu acho que a grande sacada é você falar e se ouvir. Você, às vezes, na terapia, fala coisas que você não tem coragem de falar nem para você mesma. Você se ouve. Então, isso foi, para mim, muito transformador. Aí, para mim, fechou um ciclo de autoconhecimento. E aí, cada vez que o Miguel trocava de fase, eu também tinha que ir entender o que estava acontecendo para poder trocar junto. Então, e aí não para mais. Aí o autoconhecimento não para mais. Pega a dica. Presta atenção, você viu?
ela foi procurar ajuda. A gente acha que as pessoas próximas vai ajudar, e nem sempre. Eu acho que é muito melhor procurar um profissional para ele descobrir você por dentro, que muitas vezes a gente não se conhece. E um terapeuta, um psicólogo vai te enxergar de outra forma e vai te auxiliar, não é isso? E é sem julgamento, né? Ele te escuta sem te julgar. E pelo menos o tipo de análise que eu fiz, né? De terapia, na verdade, de terapia que eu fiz, ela era muito pontual. Ela não ficava dando opinião na minha vida. Ela me escutava e fazia eu refletir e pontuava coisas muito específicas. Então você vai chegando a conclusões, porque ninguém deveria conhecer você melhor do que você mesma. Verdade. Ninguém deveria. Mas não é assim. Porque a gente aprende desde criança a cuidar do cabelo, a cuidar da higiene, a cuidar da roupa, a cuidar da casa. Mas quando que a gente aprende a cuidar dos pensamentos? Quando que a gente aprende a fazer uma higiene mental? Né? Quando que a gente aprende que tem coisas que a gente não deve ficar remoendo, não deve ficar pensando, não deve nem ter contato? A gente não tem esse aprendizado. Infelizmente, a gente vai aprender quando passa por uma situação assim, ou por uma estafa, ou pela perda, né? Que no meu caso foi uma série de fatores. Quando chegou a Manuela, já foi um pouco mais tranquilo. Quando chegou a Manuela, para essas questões de amamentação, troca de fralda, banho, foi bem mais tranquilo. Mas a Manuela era outro ser. Era outra criança totalmente diferente. O Miguel tinha um sono regular, comia bem, a Manuela não dormia, a Manuela não comia, não mamava. Ela só queria mamar numa posição X, senão ela não aceitava. Então deve ter muita mãe se identificando com outro isso. ser, era outro ser humano. Aí eu fui aprender a lidar com ela. Entendi. Né? Ó, o papo tá bom, mas o tempo já foi embora. O meu diretor falou assim, acabou o tempo. Eu falei, mas tá tão bom. Agora que o assunto tá esquentando. Mas eu vou procurar uma agenda pequenininha para você, um espacinho na sua agenda. Tá bom. A gente vai ter outro bate-papo, porque aqui o assunto é longo. Assunto é longo. Né, maternidade, autoconhecimento vai longe. Autocuidado, autoamor, vai longe. Né? Mas obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Se você quiser deixar suas considerações, o seu WhatsApp, se só quiser conhecer, ter aquele bate-papo, saber os blogs que você se reencontrou, essa parte da terapia, quem você procurou para ajudar, por favor. Olha, o que eu tenho para dizer sobre autoconhecimento é que é um caminho sem volta. Quando a gente realmente se propõe a entender as coisas que a gente sente, de onde vem aquilo, eu acho muito complicado quando a gente não conhece a nossa história, não respeita a nossa história, né? E aí a gente passa a ser humanos melhores, consegue criar melhor os nossos filhos, ter relações melhores. O que eu posso dizer é que as pessoas procurem, principalmente antes de acontecer o que aconteceu comigo, né? Procurem se autoconhecer. Isso pode ser por meio de livros, isso tem várias páginas bacanas na internet, pode ser por meio de terapia, se você tem condições de fazer. O SUS também oferece, né? Tem alguns casos que o SUS também oferece. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente também, para mim, foi muito útil o espaço de compartilhamento da internet, blogs de qualidade, e para mim foi muito interessante. Eu compartilhei muito com essas mães me ajudaram muito. Então, se esse é seu caso, fica aí o convite. Muito obrigada. Nada, imagina. Obrigada a você, viu? Ó, vamos para um breve intervalo. Vai ser assim, ó, estalar de dedos. Te espero. Olá, você que quer abrilhantar o seu jantar, o seu almoço e família, tenha sempre um vaso de plantas maravilhoso. E a dica de hoje, ó, esse aqui, ó, da Minha Flor, uma floricultura que tem esse arranjo e muito mais. Vai te auxiliar para deixar o jantar mais bonito, mais elegante. Tem esse aqui e outros arranjos maravilhosos. E ela também faz personalizado para o seu almoço em família ou para o seu jantar em família. Então, acesse minhaflor.sp. Voltamos, não falei que ia ser estalar de dedos? Agora, a gente vai falar dele. Ele tem 61 anos, casado com 2 filhos e 2 netinhas. Cursou a faculdade na Universidade Unisantana. Na sua empresa, tem profissionais de massoterapia e tem 2 sócios. Um deles é o Roberto Medeiros
e o Eduardo de Jesus. Profissionais dedicados, leais ao seu objetivo dentro e fora da empresa e com muita transparência. Na massoterapia, fazemos a diferença. Roda a vinheta. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo ótimo, muito Tudo obrigada, bem. viu? Por nada, que é isso. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês e na Croma TV, não é? Ai, que bom. Fala um pouquinho sobre a sua profissão de massoterapia, porque muitas pessoas não têm muito conhecimento, vê com outros olhos. Sim. Como é seu trabalho do dia a dia? A massoterapia chegou na minha vida, tá indo já para quase 11 anos, não é? E aí foi onde eu comecei a me dedicar. Eu era porteiro, por sua vez, eu entrei em uma instituição da saúde. E ali dentro da instituição da saúde, eu enxerguei o que não tinha na instituição da saúde. Enfermeiro tem, médico tem, as pessoas que fazem higiene e limpeza da instituição tem. Mas o que não tinha? O que não tinha era a parte de massoterapia. Por que eu consegui enxergar isso dentro dessa instituição onde eu trabalho? Certo. É justamente para cuidar daquele povo que cuida de outras pessoas. Verdade. Então eu me vi na obrigação de ter uma profissão que levasse os cuidados para essas pessoas que cuidam dessas pessoas que têm uns problemas aí seríssimos, né? Uhum. É porque, no geral, a gente imagina a massoterapia como só uma massagem, mas eu sei que tem muito mais, engloba muito mais do que uma simples massagem, né? Perfeito, perfeito. A massoterapia, ela não é simplesmente um amassar de músculos, né? Uhum. A massoterapia, ela traz saúde mental, ela traz saúde energética, ela traz saúde sanguínea. Nossa! Que é o... Sim. Por exemplo, eu jamais faço massagem em uma pessoa que está com um pequeno resfriado. Não faço. Por que eu não faço? Porque eu, fazendo a massagem nessa pessoa que está com esse pequeno resfriado, entre aspas, eu vou piorar o resfriado dela, vai passar a ser gripe. Nossa, eu não sabia disso não. Por que isso? Porque eu vou estar mexendo no fazer da massagem muscular, eu vou mexer também com a parte interna do organismo, que é a parte sanguínea. Então, se a pessoa já está com resfriado, obviamente o corpo lá dentro já está com muito quente. Certo. Já está tendo ali uma pequena febre interna. E eu fazendo esse trabalho, obviamente que eu vou piorar a situação dessa pessoa e não melhorar. Então, eu particularmente não faço. Vivendo e aprendendo. Vejam só, eu não sabia disso. A massoterapia não é apenas um amassar de músculos para tirar a dor, não. É o que a maioria acha, né? E essa parte da ficar gripado e piorar, eu não tinha uma noção. Sim. Mas, pessoal, eu não sei se vocês observaram, né? Ele tem um pouco de deficiência visual. Sim. E pessoas, pelo menos no meu ver, enxergam muito mais do que a gente que enxerga, né, bem. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu vejo que tem muitas pessoas, né, com a mesma deficiência que são mega tops massoterapeutas. São hiper. Foi também através disso que você sentiu essa necessidade de ter ou conheceu alguém que tinha a mesma deficiência que você? E me indicou, não é? Isso. Não. Não? Você vai se surpreender como milhares de pessoas vão se surpreender. Diga. Eu terminando o meu curso médio, Certo. por eu ter uma profissão que não é muito bem vista pela sociedade, ou muito bem paga, esse negócio todo, que seria porteiro, e aprendi muito com isso, e não estou desmerecendo a classe dos porteiros, de forma alguma. Jamais. Eu voltei a estudar, que eu tinha necessidade de voltar a estudar com 43 anos. Certo. Eu falei, eu preciso ter uma profissão, eu não tinha. Isso foi em 2007. Certo. Quando eu terminei o meu curso médio,
pelo fato de eu ser cristão, o meu pastor chamou para me orientar. Ele falou assim, meu filho, qual é a sua profissão agora? Onde você vai correr uma faculdade? Porque ele já estava cursando, esse meu pastor, ele estava cursando o curso de Direito nessa mesma época. Então, ele começou a chamar o povo dele que ele cuida para ir para os estudos, para ter uma profissão. Tá certo, porque a maioria tá, né? Sim. Sem rumo. E foi aonde eu falei, eu estou querendo ir para o lado do direito e o engenharia civil. E ele ficou me ouvindo, o senhor Tiago de Oliveira, é bacharel em direito. Certo. E eu prestei atenção que ele não se empolgou com o que eu estava dizendo, não é? E aí ele disse assim, olha, meu filho, eu não quero jogar uma água gelada não, mas eu vou precisar jogar um balde. E por que ele fez isso? Porque ele já conhecia a minha história. Certo. Eu era um deficiente visual desde pequeno, que estudei no Instituto de Cegos Padre Chico, aqui no Ipiranga, a qual dos 8 aos 15 anos eu fiquei interno no colégio. Eu era muito ruim, eu não enxergava absolutamente nada. Dentro do colégio, Instituto de Cegos Padre Chico, eu recuperei uma porcentagem da minha vista. Certo. E foi aonde ele já conhecia a minha história, esse meu pastor, ele falou assim, olha, eu preciso que você vá correr atrás de uma profissão, e essa profissão é massoterapia. Você já ouviu falar? E eu falei assim, eu já ouvi falar vagamente, nem pensava. Portanto, eu não sabia que eu tinha esse dom nas mãos. Então foi descobrindo. E aí ele falou que para que eu fosse atrás, que ele iria falar com o povo da minha igreja para que eles pudessem pagar esse curso para que eu fosse um profissional, me profissionalizar. Quantos anos é de curso? Foram 2 anos e quase 3 anos. Foram Tempo, é uma faculdade. Sim, foram quase 1.350 horas, de segunda a sexta. Então eu estudava de manhã, ia para o hospital à tarde e ia fazer um estágio à noite em um salão de cabeleireiros. Legal. Então eu fiz tudo isso, nesses 3 anos eu fiz tudo isso. E aí eu terminei o meu curso e foi por intermédio desse senhor, que é o meu pastor hoje, que hoje eu sou um massoterapeuta e agradeço muito a Deus e a ele também. E descobri o dom. Eu dei uma bisbilhotada assim no Instagram dele, sabe, pessoal? Pode bisbilhotada? Ele tem uma equipe maravilhosa. É verdade. Ele faz uns espaços tão gostoso que só você olhar assim, você relaxa. Agora você imagina com uma mão abençoada, né? Relaxando sua musculatura. Você se autodescobrindo, porque você acaba, né, se descobrindo como pessoa. Sim. Você deve sair assim, ó, flutuando por aí, não é verdade? A massoterapia, ela traz isso, né? A pessoa no dia a dia dela, o estresse já começa quando você sai de dentro de casa para enfrentar o dia a dia. Certo. Transporte, nervosismo no transporte, locação, se locomover no caso. Chega no trabalho, tem os problemas do trabalho que você precisa resolver, você precisa trabalhar. E quando você chega à noite, então é onde a massoterapia entra para que essa pessoa, para que essas pessoas, para que os telespectadores, para que as empresas, muito importante dizer isso, para que as empresas apostem nas empresas ou nos profissionais de massoterapia, para que se tenha um profissional dentro das suas empresas para cuidar dos seus colaboradores. Já estou fazendo aqui o meu... Sim, não é? mas assim, vai ter eu acho assim, quando a pessoa está relaxada na hora do intervalo, Sim. ela vai render muito mais no seu trabalho. Isso já é comprovado. Vai ter um rendimento, porque ela vai estar relaxada, vai tirar aquela tensão. Às vezes, muitos profissionais precisam tomar uma decisão muito séria, e aí, fazendo uma massaginha antes, ele vai pensar melhor, o tempo que ele vai refletir, vai relaxar. Esses meus 2 sócios, que são o Roberto e o Eduardo, certo. Eu sou muito suspeito para falar desses meninos. Porque um tem 49, que é o Roberto, e o outro tem 38, 39, que é o Dudu. Certo.
E eles não são... Eles não são cegos. Por quê? Porque eles enxergam demais. Eles no tom da nossa voz, no finalzinho das sílabas, eles conseguem detectar o caráter da pessoa. Nossa, que legal. De tão aguçado que é. E eu consigo, no meu trabalho na massoterapia, eu preciso fechar os meus olhos para que eu possa detectar nas pessoas os problemas que elas venham a ter no músculo dela. E eu consigo. No tato. No geral, Flávio, as pessoas fazem a massoterapia uma vez por semana. Como é que funciona o dia a dia? Tá. O ideal seria duas vezes por semana. Certo. Como as pessoas não têm tempo para fazer isso, e também se requer uma finança, a qual não é muito, as pessoas pensam que é muito, não é? E não é muito. Varia-se muito de região para região, de estado para estado. Então existe tudo isso. Existem leis para isso também. É importante você falar sobre isso. Nós somos profissionais na massoterapia, mas nós temos legislações de leis para acompanhar, porque senão, se eu fizer massagem na Adriana e o meu trabalho não for bem e eu ocasionar alguma lesão na Adriana da Croma TV, é perigoso eu ir para a cadeia. É muito sério isso, é muito sério. Tem que procurar profissionais qualificados. Não é, às vezes o pessoal passa no shopping aí, você não sabe realmente se a pessoa fez o curso direitinho, quantas horas que ela tem, como é que é SRM, como é que fala? A parte de massoterapia. Não. A massoterapia nós temos o nosso certificado, né? Certificado? O nosso certificado pela faculdade, a qual nos dá a possibilidade de nós qualificarmos pessoas com cursos, certo, fortificarmos terapeutas que estão acabando de sair da faculdade. Nós ingressamos para agregar na vida desses profissionais que precisam continuar a estudar. Eu ainda hoje estudo. Eu acredito. Eu ainda hoje estudo e preciso disso. Eu acredito. Senão, como é que as pessoas vão entregar o corpo dela, os corpos delas, né? Para um massoterapeuta? Olha, eu estou com dor aqui. O senhor consegue detectar e tirar esse incômodo muscular? Eu, particularmente, dentro do que ela passar para mim, eu digo, eu consigo. Nós fazemos uma anamnese, uma ficha antes, para que nós possamos ficar precavidos. Isso é importante. Importantíssimo. Porque por aí o pessoal não faz ficha de anamnese, não. Presta atenção. Olha a dica. Aqui tem várias dicas. É que tem a verbal também, não é? Por exemplo, numa quick massagem, que é uma massagem corporativa, o profissional ele pergunta para a pessoa se ela fez alguma cirurgia, quanto tempo. Porque se a pessoa fizer, ou se a pessoa fez, o profissional não vai fazer. Ele vai pedir desculpas, desculpas, mas eu não posso fazer. Dentro da empresa, dentro da casa, amigo, não amigo, não se faz. O profissional que é profissional, ele não faz isso. Ele não faz isso. É muita responsabilidade. Nós estamos cuidando de vidas, de saúde de pessoas. E aí existem leis para isso. E a faculdade ensina isso. Nós indicamos ou nós falamos para as pessoas que querem ingressar nessa área, para que elas procurem faculdades para terem os certificados, porque na faculdade elas vão aprender e entender referente às leis, referente a essa profissão, entender a importância dessa profissão. Né? Então é isso. Olha, Flávio, o papo está tão bom, mas o tempo da gente é curtinho. Eu gostaria que você deixasse suas considerações para o pessoal de casa. Sim. Eu falei lá no comecinho dos meus sócios, né? Sim. Então, a nossa empresa, o nome da nossa empresa é A Cifão Merak Massoterapia PCDV. Nossa, que legal. Nós temos... Só quiser, vai ficar aqui no GC, viu? Sim, vai estar no GC. O nosso endereço também vai estar no GC, certo. Que nós atendemos que região que é? É na região da Praça da Árvore. Nós atendemos de segunda, por exemplo, eu estou aqui hoje, nesse momento, segunda, quartas e sábados. Certo. Segundas na parte da manhã, na parte da tarde, das 13
até umas 17h30 e de sábado das 18 até umas 13h30. Certo. Né? Deixa o seu celular também, seu WhatsApp, se só quiser conhecer melhor, ter umas orientações. Da empresa vai estar no GC abaixo, mas eu vou passar o meu, 011, né? Certo. 991 758977. Ai, que legal. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Você tem uma empresa, né, com esses sócios. Sim. Se o pessoal quiser conhecer melhor. Nós vamos estar aí fazendo as apresentações. Se um dia nós tivermos a possibilidade de fazermos uma apresentação aqui ao vivo, nossa, vai estamos ser à disposição. Show. Tá bom? Ó, vou falar com o meu produtor, sabe? Dá uma olhadinha na agenda dele, que a agenda dele é corrida. Mas eu já amei essa história da equipe todinha se beneficiar com a massoterapia, imagina? A gente vai sair aqui, ó, andando nas nuvens. Ó, pena aqui, né? O papo tava bom, mas vamos para um breve intervalo, vai ser, ó, estalar de dedos. Olha, pessoal, essa sandália de modelo vinil cristal. Olha que chique, ó. Top, hein? E essa saia aqui, ó, de tecido canelado, com essa fenda que deixa a mulher mais sexy, mais poderosa. E eu tô com um body. Olha, dá uma bisolhada nisso aqui. E que eu ainda dei uma disfarçada aqui, né? Ele é um body fluid, proteção UV. Isso mesmo que você escutou, proteção UV. Você acha que só tem aquelas roupinhas de praia? Não, existem roupas muito mais modernas, mais sensuais, que deixam você, ó, toda poderosa, toda deusa como eu. Quer conhecer esse modelo e muito mais? Acesse o Instagram aqui, ó, da Boutique Maiana. Eu te garanto que você vai ficar encantada, enlouquecida e muito mais sexy. Olha que colar maravilhoso, ó, de coração, com uma chavinha para você guardar bem o seu amor dentro do coração. Tem essa pulseira aqui maravilhosa, tá vendo? Ele tem um detalhe diferenciado. E esse brinco? Dá um close aqui, Irã. Olha, ele é um argola diferenciado, ele tem um brilho atrás super diferente. Eu não vi nada igual. Super leve, deixa você mais descontraída, mais bonita e chama aquela atenção bem suave. Quer conhecer essas peças e muito mais? Ela vai te dar altas dicas do que for melhor para você. Então, corra, acesse agora mesmo a página dela aqui, ó, no Instagram. Voltamos. Não falei que ia ser um estalar de dedos, mas tudo que é bom, né, chega ao fim de mais um programa. Você viu que aqui teve muita coisa, né? E quero agradecer aos meus convidados que estiveram aqui no programa e também a Deus e a minha equipe maravilhosa, que sem eles eu não estaria aqui e nem esse programa maravilhoso. Muito obrigado, viu? E gratidão. Adriana Araújo apresenta Pra Você Mulher. Assuntos como saúde e beleza, empreender, autoconhecimento são essenciais para o dia a dia. Pra Você Mulher, com Adriana Araújo, Croma TV, sempre perto de você.